trabalhadores do Brasil. Começa a ser derrubado o Muro de Berlim. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Correia, do canal Histórias e Fatos. Estamos aqui com mais um bate-papo com historiadores, com pesquisadores, com temas voltados para a história do Brasil. O convidado de hoje é o professor Jordan Lima Perdigão. Ele é bacharel e licenciado em Filosofia, mestre em História e doutorando em História pela Universidade Federal do Amazonas. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre o seu recente trabalho, Entre a Cruz, a Flecha e a Espada, a saga das missões carmelitas na região da Amazônia colonial. Professor, seja bem-vindo, é um prazer, uma satisfação tê-lo aqui conosco, e para começar, o que era a Amazônia nesse período, né, no período do Brasil colonial, e o espaço está aberto, podemos começar o nosso bate-papo. Boa tarde, João Batista, tudo bem? Bem. Obrigado pela acolhida, pelo interesse, né, no nosso assunto. Bom, como você já me apresentou, né, meu nome é Jordan Lima Perdigão, sou professor do IFAM, né, o Instituto Federal aqui do Amazonas. Como você também falou, sou bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu morei em Florianópolis 8 anos na minha juventude e sou mestre em História Social e doutorando também em História Social pela Universidade Federal do Amazonas. A sua pergunta inicial sobre a nossa região amazônica, né? O que era a Amazônia nesse período que eu pesquisei? O período que eu pesquisei foi mais ou menos século XVII e XVIII, já que os carmelitas atuaram aqui na região amazônica nesse período, mais ou menos entre a segunda metade do século XVII até a primeira metade do século XVIII. E nesse período, a Amazônia, nós ainda vivíamos no período colonial, né? Pelo menos no período inicial ainda era o período colonial, e a Amazônia não era essa região como hoje a gente concebe, né, enquanto uma região do Brasil, até porque o Brasil, enquanto o Brasil não existia, né? Existia a colônia portuguesa, que era dividida em estado do Brasil, com capital em Salvador, e estado do Maranhão, com capital em São Luís. Depois se cria o estado do Grão-Pará, pouco tempo depois se cria o estado do Grão-Pará, com capital em Belém, e esse estado estado de Maranhão e Grão-Pará, né? Depois vai dividir Grão-Pará e Maranhão. O estado do Maranhão e Grão-Pará tinha capital em Belém, nesse momento que os carmelitas começam a atuar aqui na Amazônia, e ainda havia uma indefinição sobre os limites de Portugal e Espanha, né? Todos nós sabemos que, pelo Tratado de Tordesilhas, do final do século XV, começo do século XVI, né? Na época do Papa Alexandre VI, pelo Tratado de Tordesilhas, que é do final do século XV, aquilo que foi dado a Portugal era apenas quase que só uma parte do litoral do que hoje é o Brasil, né? Que ia de Belém até Laguna. Todo o restante pertencia à Espanha. E é graças à ação de muitas ordens religiosas, muito especialmente dos carmelitas, que esses limites foram alterados, né? E Portugal passou a ter o grande território que hoje é o Brasil. Então, a Amazônia, nesse período que eu pesquisei, do século XVII e XVIII, era mais ou menos essa configuração aí, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se respondeu. Claro. Sim, respondeu, porque muitos imaginam hoje a Amazônia, né, como só o estado do Amazonas, né? Toda a região norte, é bem dizer assim, a Amazônia, né? Hoje está o estado do Amazonas e o Belém, né? A gente falando aqui um pouquinho sobre
ordens religiosas, né? A população como um todo conhece muito, né, as ordens jesuíticas. E, inclusive, pessoal, eu tenho um vídeo aqui sobre a Companhia de Jesus, né, os jesuítas na cidade do Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante, porque o professor Jordan, ele trabalha com as ordens dos carmelitas. Professor, fala um pouquinho o que era essa ordem, qual era a origem dela e qual foi a função principal dela vir para essa região da Amazônia, né? Qual era o objetivo deles? Certo. Bom, a Ordem dos Carmelitas, ou Ordem do Carmo, né, como é mais ou menos o nome oficial, ela é uma das ordens mais antigas da Igreja Católica. Ela, provavelmente, ela é tão antiga que os historiadores se dividem em datar o seu nascimento, né? Inclusive, há uma certa dificuldade em se dizer quem foi o fundador da ordem, porque está envolto em algumas lendas, né? De qualquer maneira, foi uma ordem fundada provavelmente pelo século XII ou XIII, né? E ainda que tenha sido uma das ordens mais antigas, ela na Amazônia só aparece depois dos jesuítas, que era, naquele momento, uma ordem jovem, né? Os jesuítas são do século XVI, eles são fundados por Santo Inácio de Loyola, que foi um espanhol que viveu aí no século XVI, se inspirou na Reforma Protestante, né? Já que a Reforma Protestante de Lutero, iniciada por Lutero, foi um desafio à Igreja, foi uma rebeldia frente à Igreja Católica. O Inácio de Loyola foi alguém que, tentando defender a Igreja Católica dessa rebeldia, né, cria a ordem que ele vai chamar de Companhia de Jesus, que tem como todos os religiosos os 3 votos, né, famosos de castidade, pobreza e obediência, e ainda tem um voto especial que só os jesuítas faziam, né, parece que ainda fazem, não sei bem ao certo, de obediência ao Papa. Porque alguém até pode dizer, mas todo católico, de certa forma, é obediente ao Papa? Sim, mas os jesuítas faziam questão de fazer um voto de obediência ao Papa como uma maneira de combater ao protestantismo. Pois é, justamente essa ordem dos jesuítas, ou Companhia de Jesus, que estava no Brasil desde o início, né? Foram os frades que acompanharam aí as primeiras expedições que vieram colonizar o Brasil, inclusive a região amazônica, e os carmelitas, que no geral eram bem mais antigos, só vieram depois, né? Eles vieram depois com uma finalidade meramente educadora, né? Os primeiros frades carmelitas que vieram para o litoral, o plano inicial era que viessem para Paraíba, né? Só que houve um naufrágio na costa brasileira e eles foram parar em Olinda, na atual cidade de Olinda, no Pernambuco. E lá eles fundaram, né, ficaram por lá, encalhados, recebidos pelas autoridades locais portuguesas. O governador local insistiu que os carmelitas ficassem lá, e lá, por esse incidente ou acidente, foi lá que se criou o primeiro convento carmelita no Brasil, né? O Convento do Carmo de Olinda, que por muito tempo foi o responsável pela formação dos carmelitas brasileiros. Então, na linguagem interna da Igreja Católica, se diz assim, que cada ordem religiosa tem um carisma, né? Ou seja, tem uma vocação peculiar daquela ordem. Então, por exemplo, os jesuítas tinham como carisma a evangelização dos hereges, né, como se dizia na época, que era justamente a reação à Reforma Protestante. Os franciscanos tinham como carisma cuidar dos doentes. São Francisco, fundador dos franciscanos, cuidava dos leprosos, e esse foi o carisma deles. E o carisma dos carmelitas, inicialmente, era o da vida contemplativa, né? Ou seja, os carmelitas, eles originalmente nasceram, digamos assim, para viver numa vida contemplativa, ou seja, uma vida de clausura nos conventos, em oração, em penitência, em silêncio, em meditação contínua, em austeridade, né? Cada frade na sua cela se reuniam apenas para as orações nas capelas.
E quando vieram ao Brasil, além de trazer esse carisma da vida conventual, da vida contemplativa, eles também passaram a fazer o que já começavam a fazer em Portugal, que era a educação da juventude, digamos assim, né? Então, os primeiros colégios que se criaram no litoral do Brasil para os filhos dos colonos foram colégios dirigidos por carmelitas. Então, eles passavam a rotina de um carmelita naquele momento era a vida no convento, de oração, de penitência e de magistério, né? Eles tinham um momento no dia para dar aula aos jovens, aos adolescentes, nos colégios, nos primeiros colégios do litoral brasileiro. Claro que anterior a eles houve colégio dos jesuítas, né? São Paulo mesmo, foi uma cidade que nasceu do colégio de Anchieta, ainda que isso tenha muitas polêmicas, até que ponto isso foi assim mesmo, mas no litoral nordestino, litoral e no Rio de Janeiro, né, os primeiros colégios são a obra dos carmelitas. Então, eles tinham uma missão, ser fundadores de colégios, ser educadores e viver a sua vida particular de monges, de frades contemplativos. Eles não estavam direcionados para ser missionários, como eles vão ser depois, né? E é isso que é o objeto da minha investigação. Como os carmelitas, contemplativos, monásticos, de repente, ao chegar ao Brasil, são obrigados a se tornar missionários na densidade da floresta amazônica, né? O que se acreditava na época que era impossível. Dentro da própria igreja se dizia, não, os carmelitas têm um perfil muito preciso, que não é o de missionário. Missionário é jesuíta, é mercedário, é franciscano e outras ordens que atuaram aí durante o período colonial, mas os carmelitas não. Só que, num dado momento, eles acabam sendo convocados também para a missão, e é quando eles fazem surgir inúmeras cidades da Amazônia Ocidental, né? Do que hoje é o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, algumas cidades do Pará, muitas cidades da Amazônia, principalmente do estado do Amazonas, devem suas origens às missões carmelitas, né? A essa mudança de carisma dos carmelitas. Jordan, os carmelitas chegaram por volta de 1690 na Amazônia, mais ou menos, Uhum. Com a instalação dos colégios, no caso, né? Não sei, dos monastérios que fala, mosteiros que fala, né? E colégios, porque eu entendi, você explicou, eles foram para a região do Nordeste e depois, devido à necessidade, foram para a Amazônia, é isso? Eu vou tentar esclarecer melhor essa questão. Sim. Eles não vieram para a Amazônia para fazer colégios, tá? Fizeram. Sim. Inclusive, em Belém, fundaram um colégio que, durante mais de um século, foi uma referência, né? De termos educacionais. Mas, a princípio, a coisa aconteceu da seguinte maneira. Eles vieram com dois propósitos. Instalar seus conventos, né, seus mosteiros, na cidade de Olinda. Não era Olinda, ia ser na Paraíba, né, provavelmente no que hoje é a cidade de João Pessoa. Mas, como eu expliquei, houve um naufrágio, e eles, por conta desse naufrágio, ficaram em Olinda, e lá por Olinda ficaram, né, e não desceram mais no mapa, foram para cima, né? A princípio foram convidados, de Olinda foram convidados a abrir, depois de algumas décadas, um convento em São Luís, no Maranhão, quando São Luís ainda era a capital do estado do Maranhão, que envolvia toda a Amazônia. E depois que se dividiu a Amazônia em estado que se chamou Maranhão e Grão-Pará, e se criou a cidade de Belém, né? Os carmelitas vão para Belém na primeira década da cidade, nos primeiros 10 anos de Belém, ainda quando Belém ainda era uma criança, eles vão para Belém e fundam o Colégio do Carmo, que até hoje está lá, né? Não como Colégio do Carmo, o que era o convento do Carmo de Belém, hoje é um colégio
de uma congregação religiosa, congregação religiosa, que são os salesianos, né? Os carmelitas não estão mais em Belém. Eu não sei se voltaram nos últimos anos, eu estou desatualizado quanto a isso, mas não estavam mais lá há séculos. Ficou apenas o local do convento como um colégio de outra congregação, que são os salesianos, né? Que não é uma ordem religiosa, é uma congregação religiosa, algo um pouco mais simples, digamos. Entendi. Muito bem, então eles vão aí a Belém, a convite das autoridades locais, que é uma cidade nova, que no final do século XVII está sendo fundada, e logo será a capital. E aí, quando eles se encontram em Belém, desenvolvendo inúmeras atividades culturais, não só como colégio, mas também eles são educadores musicais da cidade de Belém, tanto a nível religioso como a nível laico, né? Eles são, depois de um certo tempo, de muita controvérsia em torno de quem deve ser missionário lá no bojo da mata, lá no meio da floresta, aqui no meio da floresta amazônica. A princípio, eles não são convocados para ser missionários. Há uma repartição feita a partir das autoridades portuguesas, tanto laicas como religiosas. Os jesuítas vão para um lugar, os mercedários, que eram missionários da Espanha, vão para outro, os franciscanos de Santo Antônio vão para outro lugar, e faltava missionários para algumas áreas, inclusive áreas que foram dadas aos jesuítas. E os jesuítas passaram a reclamar que eles não tinham número suficiente de padres para dar conta de tanto. Imagina a região amazônica imensa, como é, né? Há quem diga que os jesuítas não quiseram certas regiões para não entrar em confronto com os jesuítas espanhóis que estavam lá, né? Havia ainda, nesse momento, um conflito muito sério entre Portugal e Espanha por uma questão de limites, e os jesuítas portugueses, para não entrar em conflito com seus irmãos de ordem, que eram espanhóis, não quiseram aceitar certas missões que estavam aí em áreas onde eles estavam, né? E aí é uma teoria, né? A princípio eles alegaram que o motivo era a falta de missionários suficiente, número. Mas hoje se diz, não, eles até talvez tivessem, mas eles não queriam entrar em conflito com pessoas que eram, apesar de serem espanhóis e portugueses, mas eles eram da mesma ordem, né? Da mesma ordem religiosa, que eram os jesuítas. E aí, nesse momento que surge o vigário-geral dos carmelitas em Belém, que manda uma carta para o rei de Portugal, para o Conselho Ultramarino, dispondo os carmelitas para assumir essas missões que não tinham quem assumisse, né? A princípio, o rei e o Conselho Ultramarino não aceitam, porque eles entendem que o lugar do carmelita era no convento, era no colégio, dando aula. A ideia era que os carmelitas não eram tão selvagens assim para se atirar na mata, na floresta, ao encontro dos indígenas ainda selvagens, ao encontro das dificuldades terríveis, da densidade da floresta. O lugar deles, né, o perfil deles era nas cidades que estavam começando a aparecer, como bons professores, bons diretores espirituais, mas não como missionários, né? Mas os próprios carmelitas estavam se oferecendo para o serviço. Então, no primeiro momento, eles não são aceitos, mas logo em seguida há uma nova repartição das missões, e é quando as missões do Rio Negro e Solimões são entregues aos carmelitas, né? E é graças a essa missões dos carmelitas no Rio Negro que temos aqui a cidade de Manaus, que eles, de certa forma, foram quem fundaram a cidade de Manaus. É o que eu defendo no meu trabalho, né? Há uma controvérsia acerca disso, de quem realmente fundou Manaus, se foram os militares, se foram os religiosos. Eu defendo, Sim, e tento argumentar, o que eu defendo é que Manaus foi uma cidade fundada pelos padres carmelitas, né? Ainda que tivesse padres jesuítas antes deles aqui, naquilo que ainda era aldeamentos indígenas, mas quando começa a surgir os núcleos, os primeiros embriões de núcleos
urbanos que vão dar origem à cidade de Manaus. Quem faz isso são os carmelitas, né? Trazendo para perto do forte de São José da Barra do Rio Negro a índios de várias etnias para compor o início da cidade de Manaus, né? Então, graças a essa disponibilidade dos carmelitas para vir para cá, para o Rio Negro, temos a nossa cidade e muitas outras, né? Poderiam ter sido outros fundadores, né? Mas foram eles que fundaram as cidades quase todas do Rio Negro, no estado do Amazonas, no Rio Solimões, algumas cidades do Rio Madeira, do que hoje é o estado de Rondônia, né? E por aí vai. Eles percebe que a atuação deles foi muito forte nessa questão do povoamento, desbravamento, né? A partir dessas missões, né? Por isso que vem a ideia sua do seu livro, né? Entre a cruz, a flecha e a espada. Mostra o livro para a gente ver se está com ele aí do lado aí. Está aqui. Ah, legal. Entre a cruz, a flecha e a espada. E a espada, né? É interessante, porque você fala que a cruz é... Eu li um pouco do livro, né? A cruz é a igreja, a espada é o império e a flecha, os indígenas, né? É o símbolo do poder de cada uma desses agrupamentos, né? A espada como símbolo da força do Império Português ou do Império Ibérico, se quisermos colocar a Espanha junto. A cruz como símbolo da força religiosa, né, dos missionários, e a flecha como o símbolo da força da resistência dos indígenas, né? Legal. E quem está entre esses três instrumentos são as três pessoas representadas, né? O índio, o missionário e o colonizador leigo, né? Bandeirante, sertanista, como queiramos chamar. Jordan, uma pergunta. Sim, fale. Pode terminar seu raciocínio, você creio. Pode terminar. Eu creio que é interessante a leitura desse livro, né? Não só porque ele é meu, mas porque é um livro que trata de uma ordem que pouco se tenha escrito sobre ela. Sim. Há muita coisa escrita sobre os jesuítas. Sim. Muita mesmo. Eu lhe confesso que, quando eu comecei o mestrado, eu não tinha em mente falar sobre os carmelitas. A minha primeira ideia, como eu tinha e tenho minhas ligações, digamos, religiosas, né? Eu sou um católico meio fajuta, mas sou. Eu pensava, inicialmente, em escrever uma história da Arquidiocese de Manaus, né? Como Manaus surgiu enquanto comunidade religiosa, os primeiros bispos, primeiros padres. Só que, a princípio, quando comecei a fazer essa pesquisa para fazer o meu projeto, eu comecei a ver a importância que tinha as ordens religiosas. Eu tive uma primeira inclinação a escrever sobre os jesuítas. Só que eu me dei conta que já havia muita coisa escrita sobre os jesuítas, inclusive na turma do mestrado que eu entrei no programa da Universidade Federal do Amazonas. Havia uma colega, que é uma amiga, a professora Isley Raposo, que já estava escrevendo algo muito interessante sobre a missão de Maynas, de Samuel Fritz no Solimões, do que também eu falo em algum momento no meu livro, porque há um momento de confronto entre os carmelitas e os jesuítas que passa por esse episódio, né? Que eu chamo de episódio de Samuel Fritz. Então eu digo, bom, já tem muita gente escrevendo sobre os jesuítas e trabalhos bons. Eu vou tentar escrever algo sobre os carmelitas, porque tem pouca coisa sobre eles, né? Eu andei pesquisando nos 2 anos do mestrado, estive em Belém, nos arquivos públicos, no Instituto Histórico Geográfico de Belém e outros lugares de Belém, em Manaus também, nos nossos arquivos e museus. Havia uma ideia de ir a Portugal, mas ela não foi necessária naquele momento, porque tanto nos institutos e museus de Belém como em Manaus já havia muita coisa suficiente para escrever a dissertação trazida de Portugal, computadorizada, né, para a minha pesquisa, conforme está no livro.
Mas, a princípio, a ideia era escrever sobre os jesuítas. Mas eu pensei, digamos, confiado, né, abusado, digo, não, eu vou escrever sobre algo que ninguém ou Legal. pouca gente escreveu. Isso é Mas importante. eu fui descobrindo que é difícil mesmo, né? Eu espero que outras pessoas que lerem, especialmente jovens historiadores, que leiam o meu livrinho, né, se inspirem a levar esta pesquisa adiante, né? Ela é a tentativa de um pontapé inicial. Não que Sim, seja a primeira coisa que se escreva a respeito, mas é uma das primeiras na atualidade, né? Há uma muita coisa. coisa que se escreveu, mas no passado que já está desatualizado, e é isso. Eu ando pretendendo, ainda que o meu doutorado esteja fazendo sobre um outro tema, bem diferente, que é sobre o racionalismo, em especial sobre o filósofo Baruch Spinoza. Eu estou juntando as minhas duas carreiras, né, de professor de filosofia, de bacharel em filosofia e de historiador no meu doutorado. Mas, ao ser convidado pela editora Dialética a publicar a minha dissertação, né, eu não procurei, foi ela que me procurou, eu já estava esquecendo esse tema, eu voltei a me entusiasmar por esse assunto, né? E eu ando pensando em dar uma continuidade à pesquisa sobre os carmelitas no Rio Madeira, né? Que foi algo que eu não pesquisei e é o que falta para completar Que a legal. presença deles, a presença deles na Amazônia, né? É muito interessante, porque, por exemplo, os jesuítas, eu trabalho, eu estudo, né, faço meu doutorado sobre uma fazenda que era dos jesuítas, né? E tem muitos estudos sobre os Assim, jesuítas na educação, na economia, né? E não sei onde que eu vi, né? Porque os jesuítas possuíam escravos. Eu não sei se a ordem carmelita também possuía escravos. Então, são coisas também uhum, interessantes para ser pesquisadas, né? Eu acho sim, que você está abrindo aí um ramo, né, uma área para ser pesquisada, né? Porque também se tem fontes, né, em abundância para pesquisar essa ordem, né? Eu acho muito claro. interessante, né? Eu estou colocando agora no canal muitas pesquisas sobre a Amazônia e a gente observa, né, também de diversos lugares do Brasil, entrevistei pessoas do Sul, tem muita coisa para ser pesquisada ainda, tem muita Sim, coisa para ser estudada, e ainda mais aí no norte do Brasil, né, região norte, eu acho muito interessante, e parabenizar você pelo seu trabalho, e, uhum, inclusive, pessoal, obrigado. eu vou deixar o link de onde vocês podem conseguir o livro do professor Jordan, vou deixar o e-mail dele, caso ele autorize aqui também, vou deixar o e-mail, caso alguém queira Sim, falar com sim. ele. Vou deixar o e-mail dele aqui, vou deixar todas as formas de contato. E, professor Jordan, eu agradeço você por essa oportunidade, você está falando sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa, que é um trabalho sensacional, é uma área assim que poucos conhecem, né? Que é as ordens carmelitas, e principalmente na região da Amazônia, né? Então, acho que muito interessante e parabenizar você. Sim, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar meu trabalho, né? Essa questão que você levantou agora dos escravos, das ordens, né? Eu creio que todas as ordens e todos os padres e bispos tinham seus escravos, né? Era uma coisa, digamos, normal na época. E não era uma coisa só da Igreja Católica, todos os cristãos de todas as denominações que viviam Sim, no Brasil e nos países onde havia escravização tinham. Até na própria Bíblia, né, nós encontramos lá o apóstolo Paulo sim, dizendo aos escravos que fossem dóceis aos seus senhores. Ou seja, nós nos escandalizamos hoje de ouvir isso, mas era uma coisa daquele tempo, né? Não tem como condenar uma época passada com a mentalidade que temos hoje. Agora, é sim, claro que se há algo interessante nisso tudo, né, é que apesar de terem seus escravos, e os carmelitas tinham seus escravos indígenas, inclusive, esses escravos muitas vezes gostavam de ser escravos das ordens religiosas, porque aí eles encontravam uma certa proteção da violência que era ser escravo dos leigos, né, dos, sim, dos colonizadores não religiosos, né? E muitas vezes há uma polêmica em torno dessa questão,
porque por muito tempo historiadores condenaram as ordens religiosas, porque elas também tinham escravos, e hoje há uma certa flexibilização dessa visão e dizer assim, bom, erraram, do ponto de vista de hoje em dia, né, dessa visão desenvolvida que nós temos hoje, erraram em ter escravos, certamente, mas para aquele momento era um mal menor, né? Se a colonização tivesse ocorrido sem a presença dos missionários, seguramente teria sido algo muito mais cruel, muito mais terrível para os indígenas, para os escravos, que não encontrariam a proteção que encontravam no missionário da crueldade do colonizador não missionário. Então é isso, obrigado. Eu espero que realmente as pessoas tenham acesso ao meu trabalho e avaliem, né, deem suas sugestões. Você vai disponibilizar meu e-mail, né, e quem ler e gostar ou não gostar, e quiser fazer crítica, né, eu, inclusive, quero em algum momento fazer uma revisão, uma segunda edição, né, e eu já gostaria de ver as sugestões de alteração aí de historiadores ou não historiadores, mas que leiam e se interessem por essa temática, tá bom? Tá bom. Professor Obrigado, Jorge, João. muito obrigado. Pessoal, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.